Histórias para Boi Pensar traz 3 narrativas da cultura africana em versos de cordel. No conto As Cabaças Mágicas, uma mulher é abençoada por seres fantásticos para ter filhos na velhice. O julgamento de Garrige traz a história de um caçador de bom coração, que vai ter que enfrentar um julgamento organizado por crocodilos. Na história Colheita de Colaco, um jovem vai sofrer as consequências de seu temperamento orgulhoso e da sua prepotência. A autora Arlene Holanda sempre teve um gosto por histórias e pela cultura popular. Isso influenciou na sua formação, buscando especializar-se em história da arte. Gosta também de ilustrar e criar objetos e estampas. Por isso, também fez especialização em artes visuais. Escreve gêneros e estilos literários diversos. Também ganhou vários prêmios na Fundação do Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Atua como editora, educadora, ilustradora e designer. Histórias para Boi Pensar teve 3 ilustradores. Edu Palomin trouxe no universo de pesquisa o povo Chaga, seus costumes e vestimentas. Já Marco Antônio Godoy foi se inspirar na cultura e na arte egípcia, nas pinturas rupestres e na simbologia e padronagem do povo iorubá. Já a artista Carla Cascarelli também se inspirou em festas, tecidos e cores da cultura iorubá, utilizou papel de fibra de bambu para compor as imagens e pintou com pincéis de vários tamanhos usando tinta guache. Histórias para Boi Pensar é uma história que conversa muito diretamente com as diretrizes curriculares para a educação étnico-racial. As histórias trazidas têm um caráter social, cultural e fortemente de combate ao racismo. São histórias que enfatizam a importância e valorizam os cidadãos como forma de pertencimento à sua identidade étnico-racial. Muitas vezes tivemos na história essa identidade negada ou mesmo distorcida. O trabalho com a tradição oral busca ressaltar esse processo de afirmação dessa identidade e, no caso da história brasileira, romper com imagens negativas. Um bom repertório de histórias que foge de retratar ou trazer uma África com fome e que valorize a identidade negra. Conhecer o maravilhoso, o mundo imaginário da cultura africana, das histórias da tradição oral, que carregam filosofias, é uma forma interessante de afirmar essa identidade africana e colocar alunos e leitores em contato com essa ancestralidade. Histórias para Boi Pensar é uma obra destinada aos alunos de 6º e 7º ano, que traz as temáticas Encontro com a Diferença, em que o objetivo é colocar os alunos em relação ao contato com a diversidade de culturas, com a diversidade de identidades, a fim de promover um convívio democrático. Também trazer elementos e a diversidade cultural do povo da África para discutir as relações no passado e no presente. Outra temática que o livro traz é aventura, mistério e fantasia, já que as personagens se envolvem em tramas fora do cotidiano e as narrativas são repletas de seres fantásticos. A obra traz os textos em versos de literatura de cordel. Isso faz com que o texto de tradição popular seja destacado e também remetam ao universo das lendas africanas. O livro traz 2 marcas muito importantes. Uma delas é a literatura em cordel, em que os versos são feitos de forma rimada
e ritmada, que garante o ritmo de leitura também. O cordel é uma expressão literária típica da região Nordeste do Brasil, que tem forte vínculo com a tradição oral. Isso significa que cordelistas se inspiraram na maneira de falar das pessoas, nas histórias que elas contam para criar seus poemas. Também ficou muito conhecido como a figura dos repentistas, em que trazem elementos do cotidiano para fazer os versos de repente e assim trazer rimas que às vezes tragam críticas ou mesmo uma reflexão sobre o fato em que é incorporado à literatura de cordel. Outra marca forte são as lendas, que são narrativas fantasiosas de determinadas comunidades. Algumas delas visam explicar a origem de um fato, de um fenômeno, ou mesmo de transportar para o universo da realidade e da fantasia na criação de uma história. Para começar a exploração da obra, seria interessante levantar com os alunos o repertório, o conhecimento que eles têm de literatura de cordel, de lendas, de textos da tradição oral e popular. Façam uma listagem inicial desse conhecimento para que depois eles possam confrontar com a leitura da obra. Uma proposta também interessante é fazer, a partir do título das histórias, as cabaças mágicas, o julgamento de Garrige e a colheita de Colapo, fazer um levantamento a partir desses títulos para que os alunos falem de suas hipóteses e opiniões a respeito do que as histórias vão tratar. Que elementos eles acham que vão aparecer em cada uma delas, como elas vão se desenvolver, quais seriam as personagens envolvidas nessas histórias. E antes mesmo de ler, eles podem criar as suas histórias a partir desses títulos e essas hipóteses levantadas. Para fazer a leitura das lendas trazidas nesta obra, seria interessante que pelo menos a introdução, o professor, você lesse em voz alta, de forma que garantisse um primeiro contato com a história pelos alunos e ajudará com certeza na entonação, no ritmo causado por essa organização dos versos em cordel, quase que uma lenga-lenga oral. Após a leitura, seria interessante abrir uma roda de conversa. Nesse momento, o mais importante é garantir que os alunos retomem as suas hipóteses, aquilo que eles imaginaram que iria acontecer em cada uma das histórias, e possam conversar e confrontar o que realmente das hipóteses aconteceu, se concretizou, e o que cada um teve de entendimento. Não é para esgotar as possibilidades nem chegar a uma resposta correta, isso não existe na literatura, mas sim de confrontar os sentidos do texto, o que cada uma das lendas provocou nos alunos, e a partir dessa troca eles possam ampliar o sentido desse texto, indo além de uma simples interpretação sobre personagens, fatos ou mesmo sequência da história. A conversa permite com que cada um contribua com um fato que às vezes o outro ainda não olhou, não conseguiu acessar, e a partir disso estabeleça novas relações com esses textos. Uma proposta de escrita interessante é escolher uma das histórias que está escrita em verso e pedir que os alunos reescrevam em prosa. Retome as características do texto em verso, da rima, da forma como eles são organizados e de como dar essa transposição para o texto em prosa. Uma figura de destaque seria observar o papel do narrador. Esse narrador seria o narrador onisciente, onipresente, aquele que já antecipa fatos, ou ele vai acompanhar as personagens da história sem saber o que vai acontecer na sequência.
Seria interessante que os alunos depois fizessem uma leitura compartilhada desse texto, pudessem, através da troca de informações da leitura, fazer complementos, sugestões para os textos que escreverem. Uma atividade interdisciplinar interessante seria propor uma pesquisa a partir das lendas trazidas no livro dos povos relacionados, o Chaga, Nupês e Yorubás. Vocês podem pedir que os alunos busquem o destaque para os contadores de história nesses povos, e que tem a função basicamente de manter a cultura tradicional, popular, a tradição oral resguardada.